políticos também não têm nada a perder com a proibição. Junto a uma população majoritariamente desinformada, um lobby farmacêutico, corporativistas é o como do inferno. É isso. Por isso que a gente não pode achar que político é tudo farinha do mesmo saco. E a gente tem que votar em políticos que estão debatendo esses assuntos. E não nos mesmos. Os mesmos não têm nenhum interesse em legalizar, mas existem outros políticos que têm. O Lula não é um deles. KKKKK. Tá bom, amigo. Não vou nem entrar nesse mérito aí agora. Vai nessa. É isso aí. Meu Deus, já chegou os caras pra falar do Lula. Sempre tem alguém que fala, o Lula. Ninguém falou do Lula, mas sempre tem alguém pra citar o Lula. É incrível, os caras amam o Lula. Num cenário que Lula ganhe, tu acha que ele legalizaria ou pelo menos faria algo a respeito? Ele já se pronunciou sobre o tema da cannabis. O que acha disso? Vamos lá. Primeiro que não é o presidente que legaliza. O Lula não legalizaria nada, porque também não adianta a gente votar só no Lula e esquecer de deputado e senador, porque são esses caras que atrasam a porra toda. Então, o Lula sozinho não legaliza nada. Se a gente quiser que a pauta avance, a gente tem que eleger deputados e senadores também a favores dessa pauta. Então, vamos prestar atenção, vamos tirar um pouquinho o foco do presidente e vamos prestar atenção nos deputados e senadores também. Segundo, acho que sim, gente. Mas quando ele pôde fazer, ele não fez. Sim, gente, há 20 anos atrás, né? Vamos botar um pouquinho a mão na consciência e não vamos esperar que o cara tivesse naquela época uma atitude que a gente tem noção hoje. Porque naquela época os tempos eram os outros, o mundo não estava legalizado, as coisas não estavam, a discussão não estava tão ampla, tão aberta e tão óbvia como hoje. Entendeu? Então naquela época o Lula não fez, beleza, mas aquela época não é a época de hoje. Hoje a gente já tem claramente o mundo, vários países do G20, vários países desenvolvidos, vários países da América Latina também, legalizando, descriminalizando, mudando as políticas. A gente já tem exemplos concretos. Naquela época a gente não tinha. A gente tinha no máximo uns exemplos, alguns estados lá dos Estados Unidos e só. Então, assim, não vamos ficar, mas o Lula não fez, mas a lei de drogas. A lei de drogas foi uma tentativa de melhora, que não foi boa, óbvio. Eles erraram, eles não tinham a informação, eles não tinham o acesso, não tinham tudo que a gente tem hoje, gente, entendeu? Não tinham o entendimento que a gente tem hoje, o debate avançado que a gente tem hoje. Tudo bem, deveriam saber que num país racista como é o Brasil, isso ia dar bosta. Mas a gente não pode ficar também só pensando no passado, senão a gente não avança. A nossa maior chance de avançar nesse debate, nessa atual eleição, é elegendo, sim, um político de esquerda. Seja o Lula, seja outro. Não sei se o Ciro, talvez, falaria sobre isso, mas eu não sou a favor de eleger o Ciro, então vamos de Lula e de deputados e de movimentação. Não adianta a gente ficar gastando energia. Ele não vai fazer porque ele não fez naquela época. Irmão, gasta essa energia reivindicando, porque os tempos são outros. Ele não é burro, ele é um puta político, ele é um puta homem público. Ele vai saber o que fazer, tá ligado? Ele vai saber. Só que a gente tem que pressionar pro bagulho sair certo. Pro bagulho sair certo, não sair só pras empresas, não sair só pros ricos. Mas eu acredito que sim, que ele vá dar os passos necessários, mas não é ele que resolve. Gente, mas aí que tá, não adianta vocês esperarem que o Lula legalize a maconha. É óbvio que ele não vai legalizar a maconha, não é ele que tem que fazer isso, gente. Ele pode facilitar, claro que ele pode facilitar, mas não é ele que faz isso, porque se não passar no deputado, se não passar na Câmara do Senado, se os caras empatar, não adianta o presidente querer. Eu vou votar no Lula. Eu disse que ele não é alguém que legalizaria a maconha. Então você realmente não tá ligado, porque o Lula já fala disso, ó. Ele teve que se moldar durante o governo dele, teve que se moldar mesmo. Foram várias coisas que ele deixou de fazer, mas a gente já passou, inclusive, um vídeo aqui na live dele falando no programa do Serginho Groisman, em 98, que ele é a favor da legalização da maconha. Então, assim, foram as questões sociais e políticas da época do governo dele mesmo que não eram favoráveis. Hoje, as condições estão muito favoráveis. A gente está falando muito disso. Todos os países estão legalizando. Não tem mais porque a gente... ele não legaliza. Ele não é burro, gente. Ele foi o melhor presidente que o nosso país já teve. Se ele vê que o mundo está fazendo isso e que isso vai ser positivo para o Brasil, é óbvio que ele vai fazer a parte dele. Eu não tenho dúvida disso. Mas não é ele que legaliza. É um conjunto de políticos.
que inclui o presidente, os deputados e os senadores. Só perguntei pela questão do poder de veto. Tá, mas aí você acha que o Lula vai vetar? Não vai, gente. O Lula. É isso que eu tô falando. Vocês esquecem a história de estadista foda que o Lula tem, tá ligado? O Lula não é burro, velho. A discussão no patamar que tá hoje, gente, sabe? De países legalizando pra salvar a economia, pra reparação social, pra medicinal, pra indústria, como produto essencial durante a pandemia. Ele não é cego, gente. Ele vai ver tudo isso, tá ligado? Sendo ele um cara que pensa no povo e no bem do país, não tem por que ele não legalizar. Entendeu? Eu acho que quem diz que ele não legalizaria não entende que, primeiro, não depende dele, e segundo, ele foi a porra do melhor presidente que o nosso país já teve. Ele vai saber que é um bom negócio. Ele vai saber. Só que daí a gente precisa primeiro eleger deputados e senadores que façam chegar uma proposta decente nas mãos dele. Porque senão não adianta, tipo essa PL 399 agora, só não adianta também. Tá ligado? Tem que ser uma proposta que resolva realmente os problemas. Mas eu acho que ele vai sim. Naquela época até eu era anti-maconha, exatamente. O que eu mais vejo é um monte de antiproibicionista hoje metendo pau no Lula falando da lei de drogas daquela época. Mas naquela época tava todo mundo falando mal de maconheiro também, tá ligado? Naquela época tava todo mundo drogas, nem morto também. Gente, pelo amor de Deus. Aquela época era uma época, hoje é hoje. E tipo assim, ele nem conseguiria, imagina. Um metalúrgico sindicalista chegar na presidência e começar a falar em legalizar a maconha nos anos 2000. Ele ia ser impeachmentado na hora, tá ligado? Na hora. Na hora. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco além do senso comum quando a gente vai falar disso, sabe? Tem que criticar a lei de drogas? Tem que criticar, lógico, foi uma bosta. Mas a gente tem que pensar com a cabeça das pessoas da época. A gente tem que ver como estava a discussão na época. Não dá pra gente querer julgar o que foi feito naquela época com a cabeça e com o conhecimento que a gente tem hoje. É injusto. Entendeu? É uma bosta a lei de drogas, exatamente. Aumentou pra caralho o número de pessoas, principalmente pessoas pobres e pretas encarceradas. Sim, com certeza, óbvio. Foi uma tentativa errada, mas foi uma tentativa. Entendeu? O bagulho fizeram cagada, mas fizeram o que se entendia na época. Boto fé que teve contraponto na época, boto fé que teve gente avisando que ia dar merda, com certeza, deve ter tido. Mas não é o mundo de pessoas que a gente tem agora. Não são vários países desenvolvidos, legalizados e como exemplo. Entendeu? Não tem como, gente. Não tem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aquela época foi uma época, ele não fez naquela época. Hoje é outro quadro. Ciro tá sempre em cima do muro. Fui enxergar a realidade sobre maconha em 2020, pouco tempo atrás. Exatamente. Daí como é que essa galera que tá ligado daí quer cobrar que o Lula tivesse... gente, pelo amor de Deus. Hoje assisti um vídeo aqui mesmo no YouTube, Brasil paralelo, Venezuelas massacrando o Lula. Ai, meu Deus do céu. Nem falar nada. Não vou nem falar nada. Fazer campanha pra Sofia Manzano do PCB, mas votar 13 no sigilo. É foda, né? Muito difícil apoiar o Alckmin como o Lula como o Alckmin de vice. Eu também acho, Letícia, eu também acho. Mas é isso ou um Bolsonaro reeleito. E aí, você escolhe o quê? Política é isso, gente. Fazer política é isso. Infelizmente, ele tem que fazer alianças que muitas vezes não são as alianças que a gente gostaria, mas é isso ou a gente vai lá e faz uma revolução. Então, ficar reclamando e não votar por causa disso, o que a gente está fazendo, então? Qual é a nossa segunda opção? A gente está indo lá e tomando os poderes e fazendo uma revolução popular? Não tá. Ele tá fazendo o que ele pode. Ou era isso ou ele não ia ser eleito. Ah, uma chapa Lula e Boulos. Muito lindo pra gente. Mas ele não ia ser eleito, velho. Não ia ser eleito, infelizmente. Ia ser uma coisa muito linda pra gente, pra agradar a militante. Ia ser eleito? Não ia. Então a gente tem que pensar um pouco além da nossa bolha e entender que a política é assim. Tem que fazer alianças. O que a gente precisa? Reforma política. A gente precisa de uma mudança no sistema político. É isso que a gente precisa. Enquanto isso não rolar, não adianta reclamar, velho, porque fez isso pra ser eleito. É foda, é.
É difícil defender? É. Mas é isso ao Bolsonaro. Depois que se eleger, vamos ficar no pé. Lógico que vamos ficar no pé. Mas vamos fazer o quê? Vamos votar. Entendeu? O Lula fuma, o olho dele é bem vermelho. Não fez muita coisa não, além de beber 51. É, exatamente, Daslu. É, isso aí. Quantos anos você tem, Daslu? Só pra eu saber. Ah, eu não vou nem me estressar, velho. Não vou nem me estressar. O cara foi simplesmente o melhor presidente do país, da história do país, tirou o país do mapa da fome, o político mais respeitado, um dos políticos mais respeitados do mundo. Mas se a Daslu disse que ele não fez nada além de beber 51, tá certo. A Daslu é que sabe das coisas. Super cientista política, entendida, viveu o governo Lula plenamente, sabe? Ela sabe das coisas. Pelo amor de Deus. Não mais falar disso. Por favor. Ai. É porque daí daqui a pouco eu tô xingando todo mundo, chamando todo mundo de burro. Aí vocês falam que eu sou grossa. Entendeu? Então vamos parar de falar burrice pra eu não ter que chamar vocês de burro. Beleza? Vamos combinar assim? Pera aí, até países árabes mais conservadores estão legalizando. O haxixe é parte da cultura árabe, exatamente. Pra quem já curte um charutinho cubano há anos, por que não experimentar uma verdinha? Eu acho que ele já fumou, sim. Amanhã a gente... Não, eu vou fazer aqui hoje, então. Vocês querem falar de Lula? Então vamos falar de Lula. Aqui, ó. Eu já mostrei isso aqui uma vez. E a gente segue aqui ao vivo pela SBT, programa livre, hoje com Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, assim, sem querer, querendo, as pessoas aqui começaram a perguntar sobre a questão da legalização da maconha para os políticos. Que ano? Vamos lá. No 1996. Vamos lá, então. 1996. Programa Livre Serginho Groisman. Maior audiência da época. Da Silva. Lula, assim, sem querer, querendo, as pessoas aqui começaram a perguntar sobre a questão da legalização da maconha para os políticos. E as respostas começaram a ser surpreendentes. Então eu queria saber a sua opinião sobre... Dá uma surpreendente aí. Uma surpreendente? Do ponto de vista do que a gente acharia que algumas pessoas que são mais conservadoras falariam. Não, primeiro eu vou pedir a tua resposta, depois eu posso falar o que os outros disseram. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, Sérgio. Eu, obviamente, que não tenho opinião formada sobre tudo. Alguém já disse isso antes de mim. Ainda citou... Não, peraí. O cara começa citando... Caralho, meu Deus, eu esqueci o nome do cara. Renato Russo, não. Meu Deus, como é que eu esqueci o Raul Seixas. Meu Deus, como é que eu esqueci o nome do Raul Seixas, minha gente? O cara começa citando Raul Seixas. E aí vocês vão querer dizer que ele é a mesma coisa que um Bolsonaro. Ah, tomar no cu de vocês. Vamos lá de novo. O que eu acho e que eu briguei a vida inteira é pela descriminalização da maconha. Isso Ou seja, está claro. Eu não acho justo que um jovem, uma menina, um menino, sei lá, um adolescente que fuma maconha não tem a chance, sabe, de através de um processo educacional se recuperar. Ou seja, eu acho que você tem que pegar o traficante, Ainda, ó, vamos colocar 1996. Tem várias falas problemáticas nesse discurso dele, tem, mas é 1996. E é o Lula metendo essa. Vocês entendem como de lá pra cá tem muita coisa que deve ter mudado, tem muita coisa que deve não, que mudou, tanto no debate público quanto na mentalidade dele. É óbvio, gente, é óbvio. Cara que vende, mas eu acho que por isso eu defendo a descriminalização da maconha. Ou seja, eu acho que um jovem não poderia ser punido. Eu acho que através da educação nós resolveríamos 99% dos problemas que a gente tem no país. Mas agora se... E é isso que a gente sempre fala. Os jovens realmente não tem que fumar maconha. Menor de idade não tem que fumar maconha. Menor de 21 anos não deveria fumar maconha. É fato.
adolescente não deveria fumar maconha, a não ser que for sob prescrição médica, sob necessidade médica, usar um óleo, usar um vape, alguma coisa. Fora isso, não deveria mesmo, porque o cérebro realmente está em formação, etc, etc. É uma fala com um pouco de estigma ainda, de que, de se recuperar e não sei o quê, mas não é uma fala proibicionista. E não é uma fala errada. Porque realmente o jovem não tem que fumar. Porque realmente o jovem pode ter sequelas mais problemáticas. Porque o cérebro ainda não está em formação. Já falei isso milhares de vezes aqui. O cérebro do jovem ainda não está em formação. Até os seus 21 anos, o seu cérebro ainda não está totalmente formado. Ainda está em formação. Então não é bom você colocar maconha, tabaco, cigarro. Cigarro, tabaco é a mesma coisa. Álcool também não. Entende? E daqui a 15 anos você pegar sua neta dando uma fumadinha na sua frente, você vai ter que tipo de orientação para ela? Assim? Você vai falar que não? Assim? Eu não vou falar da minha neta que está muito longe, eu vou falar do meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos. Tenho um filho de 17. Portanto, da idade de vocês, eu tenho um filho de 20 anos, tenho filha de 22 anos, tenho filho de 24 anos. É uma penca de filho. São 5 filhos. Então, Sérgio, se eu amanhã descobrisse que o meu filho, sabe, estava fumando maconha, a única coisa que eu iria fazer com meu filho era conversar com ele, sabe, sobre o assunto e dizer para ele que ele pode fazer tudo o que ele quiser na vida sem precisar daquilo. Sabe, da mesma forma que eu converso com bebida. De vez em quando meu filho vai para uma festinha da Metodista, chega em casa meio chapadão, e eu sou obrigado a falar com ele: olha, babaca, eu já bebi muito, sabe? Eu acho que não precisa beber tanto para fazer as festas que vocês fazem. Agora, a cara da mina, a mina tá chocada. A cara... Agora, também não vou, sabe, castigar, não vou achar que é crime, não vou punir, não. Eu acho que, sabe, tem que ter uma conversa, dar o mínimo de orientação para ele seguir o caminho. Afinal de contas, tem tanta gente, né, da maior seriedade que de vez em quando, né, utiliza, né? Mas dizem que... Vocês viram essa frase final? Afinal de contas, tem tanta gente da maior seriedade que de vez em quando utiliza? Quando, né, utiliza... 1996. Mas dizem que não tragam. Deixa eu ver quem é aqui. Eu não sou especialista no assunto. Mano, aí vocês tomem base. Se naquela época o homem mandava essa, vocês acham que realmente, com o debate avançado do jeito que tá hoje, vocês realmente querem comparar ele com os outros políticos? Não dá, gente, não dá, tá ligado? Ele tem, eu acho que é esse homem que faria, que tem o culhão, ele tem moral pra isso. E ele tem a noção disso. Acompanho, não foi muito pra frente, né? Convenhamos. Nossa, que argumento ótimo, hein, Daslu? Nossa, a gente aqui trazendo dados de que foi o melhor governo, tirou milhões de brasileiros da fome, criou não sei quantas universidades, ProUni, FIES. Você nem sabe o que é isso, né? Ciência Sem Fronteiras. Quantos anos você tem? Você deve ser uma criança pra estar falando isso, sério. Ou muito sem lé com cré. 2011, 14 anos, estava na escola, uma pessoa passou fumando e soltou fumaça na minha cara. Eu tive uma crise achando que ia virar viciado. Também não ia adiantar nada o Lula se aliar com o melhor vice e não ter chance nenhuma de ganhar. Melhor ele com vice ruim do que Bolsonaro de volta, exatamente. KKK, vamos falar de outra coisa, vamos falar de TechPix. Acho que essa conversa não leva a nada, cada um pensa diferente, ninguém sabe quem tá certo, então melhor parar. Na verdade não, Ávila, tem certas coisas... que não é questão de opinião, tem certas coisas que são fatos. Esse papinho de, cada um pensa uma coisa, é papo pra quem quer contar mentira pra você e você acreditar. Porque tem coisas que são questão de opinião, mas tem coisas que são ou verdade ou mentira, tem coisas que são fato. Fato. Melhor presidente do Brasil, melhor época, governo Lula. Maior poder de compra, maior índice de crianças e jovens na escola ou na faculdade, menor índice de fome, maior índice de emprego, todo mundo comprando carro e televisão e máquina de lavar. Isso é um fato, irmão. Isso não é questão de opinião, isso é um fato, é histórico. Se você for ver, se você for perguntar pra quem viveu naquela época, foi assim, é um fato. Não é questão de opinião.
Questão de opinião é se bife acebolado é bom ou bife à milanesa é melhor. Isso é questão de opinião. Questão de opinião é, eu prefiro azul, prefiro rosa. Fatos são fatos. Meter esse papinho de que é questão de opinião é pra justificar duas coisas: mentira ou ignorância. Faz evento e pede cartão de vacina. A chance de pegar Covid vai ser bem menor. Ai, mano. O cara foi preso por corrupção. Foi livre só de um processo. Ô, irmão, ele foi preso. Sério que você tá nessa? Você vai votar no Moro, né, cara? Ele foi preso por um juiz que forjou o processo. O cara acabou de entrar. Cara, ô, irmão, eu vou falar isso e depois eu vou te silenciar, porque eu tô sem paciência pra você hoje. Ô, irmão, vai defender o juiz ladrão na puta que pariu, irmão. Se o cara realmente... Sério, tem tanta gente querendo prender esse cara, viado, que se ele fosse culpado, ninguém ia precisar forjar porra nenhuma pra prender ele, irmão. Os caras precisaram, os caras com desespero, os caras com o cu na mão, um bando de cagão, que sabiam que iam perder a eleição. Precisaram ir lá e forjar a porra do julgamento pra prender o cara, porque senão sabiam que ia perder. E isso é tão verdade que o juiz que forjou a porra do bagulho e prendeu o cara... ganhou um cargo no governo do maluco que se elegeu, cara. Acorda, para de ser burro, viado. Não tem nem lógica, é. Não, o irmão falou que é só chegar e pôr no Google que a gente vai ter a resposta, então a gente já pega por aí. Esse irmão, se você chegar e colocar no Google a Terra é plana, também vai ter um monte de gente falando que é. Então, assim, irmão, seu senso crítico você enfiou no cu, né? Porque botou no Google quer dizer que é. O maior ladrão. O Lula inventou a corrupção. O maior ladrão da história. Ah, irmão, é pra rir, né, gente? Desculpa, é pra rir. Não dá pra pistolar com esse tipo de gente, porque assim, só pode ser piada.